O projeto chama da Capela Matriz, é um projeto de extensão que a gente se debruçou ao estudo, né, das edificações religiosas que se encontram no espaço atual, hoje, né, a praça da Catedral, né, e a Catedral, onde mais ou menos aquela região da Catedral, não exatamente onde está a Catedral, mas também, né, pensando desde da chegada, né, do começo da ocupação, da colonização, né, dos portugueses, dos paulistas, e a construção de várias edificações religiosas que estiveram ali. O projeto também pensou, aí isso é uma parte da pesquisa, né, que a gente trabalhou, pesquisar um pouquinho sobre como é que foram essas edificações. A gente começa com um cruzeiro lá no começo do século XVIII, né, um possível cruzeiro, a gente não tem registro nenhum, mas era uma prática dos paulistas, né, dos bandeirantes, de quando eles chegavam num lugar e começavam a povoar, eles colocavam o primeiro marco de civilização e, ao mesmo tempo, civilização e catequese, era um cruzeiro. A instalação de um cruzeiro, né? E aí depois a gente tem os registros de vários memorialistas que falam de capelas, né? Aí depois a gente tem a capela curada, enfim, e vem até hoje na catedral, né? Que é um espaço que está ocupado aí desde... Tem a história, a igreja que pegou fogo. Sim, não é isso? Sim. A gente tem toda... Então, aí a gente tem... O que a gente tentou fazer foi não só ficar no registro, né? A gente tem uma base da pesquisa que está ligada aos memorialistas, sim, que tem uma contribuição importante para a história da cidade. Vezes, eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que o historiador é inimigo do memorialista, porque o memorialista quer ser o historiador, mas não tem formação acadêmica. Acho que não é isso, não é por aí. Acho que coexistem, né? Sim. Bem, cada um. O memorialista, também para a gente esclarecer, é aquela pessoa sem a formação acadêmica. Sim. O Isaac, ele é formado, ele tem uma formação acadêmica, ele fez faculdade de história. Mas a gente tem, então ele tem algumas técnicas acadêmicas, né, que permitem aprimoramentos, apontamentos. Você trabalha com uma história com um aspecto muito oficial, né, de busca, e outros aspectos. O memorialista já muitas vezes é mais desprendido disso, né? Ele faz um registro, ele tem um registro oral, tem uma série de coisas. Explica pra gente essa diferença. Assim, até que essa coisa do oficial, mesmo para nós acadêmicos, já foi deixado um pouco de lado, né? A gente já trabalha com registro. Eu, por exemplo, trabalho muito com oralidade. No meu mestrado trabalhei com oralidade. A gente trabalhou com oralidade nessa pesquisa. Eu acho que um pouco da diferença é que o memorialista, eu entendo o memorialista muito como um entusiasta, né? Um cara que corre atrás da história, procura saber uma coisa, registra. A gente teve vários memorialistas em Divinópolis, né? Os irmãos Azevedo, né? Que escreveram um livro, o próprio X Gontijo na época dele, um que faleceu há pouquíssimo tempo, o Sr. José Valério, que tem um acervo muito bacana. Eu tenho uma entrevista com o Zé Valério que eu quero rodar em breve aqui. É um cara fantástico. Mas assim, eu penso que a questão é um pouco o trato, né? A forma, os recursos teóricos e metodológicos e a forma da escrita, da produção. Na academia a gente acaba sendo um pouquinho mais rigoroso nessa questão de citar as fontes, verificar, às vezes ver se procede aquela informação ou não. Então a gente tem um pouco essas coisas, né? E a gente acaba, às vezes, esbarrando, por exemplo, em mitos que os memorialistas sustentam há muito tempo. Você pega, por exemplo, a ideia o próprio nome da emissora, né? Eu queria chegar... né? Candidez. Na verdade, Candidez já é um nome que faz parte da história da cidade. Sem isso já... Você tem Candidez, é o nome aqui da emissora, o nome da rádio, o nome de papelaria, o nome de não sei o quê. E Divinópolis, na verdade, nós não sabemos a nossa verdadeira origem. Não saber, isso não é confirmado. Eu poderia falar assim, porque você tem algumas cidades que você sabe, olha, em 1735 chegou aqui o bandeirante fulano de tal, aqui se instalou, tal. Aí em Divinópolis, você tem as versões. Eu vou falar assim, depois o Isaac, você tem a versão da Guerra dos Emboabas, que eram fugitivos da Guerra dos Emboabas, que aqui vieram, tal. Você tem a versão da tribo indígena,
Tem uma versão que fala que não é nem Candidez, é Canditear, que era uma tribo. E aí vai. Aí vem alguém e fala lá atrás, o patriarca, que fala no Candidez, que era um benfeitor que apareceu. Existe a confirmação, existe algum documento que valida alguma dessas versões? Então, eu acho assim, a gente tem que pensar um pouquinho nessa... Tô te colocando uma saia justa, né? Não, mas eu acho assim, a gente tem hora que a história ela acaba estando na aproximação, né? Esse material que a gente produziu, a gente tentou fazer isso um pouco. O que acontece? Tem algumas coisas que dá pra gente... Não é que a gente vai excluir da história e dizer, não, isso não é verdade, mas a gente problematiza mais. Então, por exemplo, essa ideia de que aqui teria se fixado um fugitivo da Guerra dos Emboabas é um pouco complicado. Primeiro, pelo seguinte, quando a gente pensa, Divinópolis está ligado, isso é uma coisa assim, para a maioria dos historiadores que estudam o centro-oeste, né, o sertão do oeste de Minas, isso é uma coisa muito clara. Essa parte, né, de Minas, se a gente pegar, seria o caminho, a picada de Goiás, que a gente sai mais ou menos de São João, né, até antes, né? Você vai ligar lá no Rio de Janeiro e vai até as minas de ouro de Goiás, do atual estado de Goiás. Então, assim, houve, né, mais ou menos 1730, na década de 1730, houve uma oficialização dos caminhos que existiam por aqui. Aqui era esse lugar, essa região nossa, era uma região perigosa pra caramba. Não era um lugar muito tranquilo, né? Tem uma historiadora, a Amantino, que o título dela é Mundo das Feras, o sertão do oeste de Minas. Então ela fala que aqui era povoado por índios botocudos, índios que não aceitavam a colonização, que eram meio complicados de mexida, não aceitavam o colonizador, o elemento colonizador. Haviam muitos quilombos, aqui era uma região cheia de quilombos. E assim, quando acontece, né, do descobrimento das minas de ouro lá no Goiás, o que vai ser o Goiás no futuro, né? Na época não era Goiás ainda. O que acontece? A gente tem alguns bandeirantes, ou paulistas, né, importantes, o Matias Barbosa, que talvez seja o mais importante, a gente sabe que esse cara passou por aqui. E quando a oficialização do caminho, eles vinham organizando o caminho, porque o caminho passava a ser oficial, passava a ser, o que a gente chama hoje se tem uma lógica mais de turismo e tudo mais, seria basicamente uma estrada real. Sim. Mas a gente pensa assim, a estrada real é uma estrada real. Não é isso. São vários caminhos que compõem o que era chamado de picada de Goiás. Na verdade, se a gente for fazer uma analogia, quem andava na MG 050, 20 anos atrás, não tinha quase nada. Você tinha os núcleos. Tá? Sim. Aí o cara começa a montar um posto de gasolina aqui na beira da estrada. Mais adiante, com o passar do tempo, essa estrada, esse asfalto vai ganhando estrutura ao longo. Sim, então, quer dizer, exatamente. Boa analogia. Ao longo da picada, as pessoas iam se instalando, porque ali você teria um comércio, trânsito. Você precisa de estrutura para dar suporte à chegada das pessoas, né, da coroa, para que a coroa explorasse a colônia. É a lógica. Então, a gente tem aqui a tal da passagem, né, ou da paragem do Itapecerica, que tem esses dois nomes no século XVIII, que são estruturas que foram criadas para dar suporte ao caminho. Então é pouco provável que um fugitivo tenha se instalado aqui, uma região que você tem tanto produtos, né, indo para as áreas de mineração, quanto também o ouro voltando para o Rio de Janeiro. Então, assim, indo, né, para o Rio de Janeiro. Você tem uma dinâmica de caminho aqui. Que o fugitivo eu acho que ele não viria para essa região. Então, assim, agora, a ideia do Candidez, né, eu acho que é uma ideia que a gente tem que... Eu até tenho cuidado, cara, porque eu acho assim, eu sempre digo isso, a memória é algo muito poderoso. Sim. Esse negócio não chega à toa, né? A gente não vai dizer assim, não tem nada disso, é uma bobagem. Eu penso assim, nós não temos documentação que nos dê suporte para dizer, não, o nome Candidez vem de tal lugar. Mas com uma relativa certeza a gente pode afirmar que o desenvolvimento da localidade está ligado ao caminho que levava às minas de Goiás. Isso que passava por Paracatu, Pitangui, né? A lógica que era Pitangui, e era um lugar de passagem. E aí você começa a ter aqui próximo, né, Itapecerica, né, ou seja, tá numa área que seria
estradas vicinais, digamos assim, né? Sim. No comecinho do século XVIII também a gente tem registro de descobrimento de ouro na região, né? Serra Negra, Itapecerica, né? Que era São Bento Tamanduá, vai ser depois, né? Você tem também um pouco de exploração aurífera. Então não era uma região, um ermo, né? Não era também uma região rica, né? Não vamos falar que era uma cidade, um povoado. Era um lugar de passagem. Provavelmente você tinha algumas pessoas que se fixavam aqui e que tinham lá uma roça para poder dar suporte para esse povo que transitava. Mas a gente sabe que, primeiro, né, a gente teve esse primeiro momento, que seria com Matias Barbosa, que tem até uma cidade com o nome desse sujeito. E depois a gente tem um outro momento que é ainda no século XVIII, na década de 1760, eu não lembro a data exata, que é o Pamplona, né? O Inácio Corrêa Pamplona, que também vem para poder, digamos assim, reorganizar os caminhos. E aí é até interessante que a gente começa quando a gente pega os documentos sobre o Pamplona, tanto o Matias Barbosa quanto o Pamplona são pessoas que foram potentados, né? Foram pessoas importantíssimas no período deles, que tiveram muitas posses, muito poder, né? Vamos dizer assim. E aí quando a gente pega e começa a cruzar as informações, a gente começa a perceber. O Pamplona, ele está mais ou menos na época do pedido, quando eles fazem o pedido de ereção da capela. Então você tinha uma capela que a gente chama, né, no projeto a gente chama ela de capela rústica, os irmãos Azevedo chamaram ela de capela tosca, né, ou capela primitiva também, alguns chamam, né, que provavelmente é uma capela que veio antes da capela oficial. Tá, isso ainda é o Manuel Fernandes? Tem o Manuel Fernandes? Sim, ele tem documentação, ele é um cara que existiu. Aí nesse processo existe uma vasta documentação. A gente conseguiu resgatar toda a documentação. Já existia, já era de conhecimento, né, a documentação sobre o pedido de ereção da capela, né, e aí você tem todo o pedido de provisão para a ereção da capela. E a gente tentou entender um pouquinho o que significa isso, porque a gente vê o pessoal falando, a capela, o pedido foi lá 1769, e aí a capela foi construída em 1775, a gente já sabe que tinha uma estrutura, uma capela curada aqui. Mas o que significa isso? A grande questão é tentar entender isso um pouquinho mais assim, na prática, né? O que significava isso? E aí, geralmente, é onde a gente precisa cruzar a história, né? Por exemplo, a gente acaba analisando a história da cidade isolada da história do resto do entorno. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, o que era esse lugar, a passagem ou a paragem do Itapecerica, do Divino Espírito Santo da Itapecerica ou do Itapecerica, aparece de várias formas nos documentos. Tem Sesmaria que é de uma maneira, tem Sesmaria que é de outra, tem testamento que é de outro. O que significava isso? O pedido de ereção da capela era você pedir para que na localidade a igreja e o Estado, as duas coisas andam meio juntas, né? Época, a questão do padroado. Então, havia uma ligação muito grande entre a igreja e o Estado. É você pedir um reconhecimento oficial. E dentro da localidade, você começa a ter um padre, começa a ter um capelão, né? Uma pessoa para poder cuidar dos serviços religiosos, que na época é uma sociedade extremamente religiosa. Sim. Então, por exemplo, você tinha ali obrigações, né, as desobrigas, né, que as pessoas tinham que fazer, e os serviços que eram serviços sacramentais, que eram vitais. Mas tem uma ligação também da questão da capela curada com a ereção da localidade, ou a elevação da localidade a um curato, que era uma capela filial a alguma igreja, alguma freguesia. Então isso é o primeiro passo para você começar a ocupar a região, que é no final do século XVIII, né? Muito bem, a gente está falando de repente, mas onde que eu vou encontrar? E todo esse material está inclusive na internet. Sim. Disponibilizado, tá? E a gente vai, Túlio, mostra pra gente um pouco desse material. A gente vai mostrar aí. Tá aí. Esse é um site, esse é um link. Então, esse é um livro, né, que a gente produziu, é um dos produtos do projeto, né, do PAEX. É um livro que ele tem toda essa contextualização que eu estou falando com você. A gente parte, né, desde essa época, depois a gente vai ir até a formação, a ereção do bispado. São 3 volumes. Na verdade, o livro ele vai falar de tudo. Aí é porque o projeto, ele pensa, a gente entendeu o seguinte, que a gente tem uma carência na questão imagética, né? Quer dizer,
ensinar a história de Divinópolis nas escolas é um desafio grande, né? E aí o que a gente pensou? Tá vendo, olha aí. Vamos produzir uma série de imagens, de ilustrações que deem suporte, né, para poder se contar a história de Divinópolis. Então a gente trabalhou com uma série de imagens, né, de desenhos, de ilustrações que contam essa história, que tentam contar essa história. Isso aí que você está mostrando aí. Isso aí seria já essa capela rústica. Isso. Vamos localizar isso para quem está vendo? Nós estamos essa falando seria a ali rústica. da Praça da Catedral. Vamos fazer o exercício. Na verdade, isso estaria hoje, pelo relato, aí a importância do memorialista, né? Segundo os irmãos Azevedo, essa capela rústica ela estaria hoje mais ou menos ali onde estaria o asilo o asilo não, como é que chama? Onde é o velório ali na JK? É o asilo, Nossa Senhora Aparecida ali. Isso, o antigo hospital Nossa Senhora Aparecida. Antigo hospital Nossa Senhora Aparecida. Essa capela rústica ali para JK. Ali. Ela estaria ali. E a gente não tem registro nenhum disso, então a gente fez através de aproximação, né, histórica. Vamos a gente subir mais, aí ver mais alguns desenhos, Túlio. E aí, se você... Olha que exercício legal. Se você está hoje, sexta-feira, chovendo, fala, nossa, como é que está a cidade parada? Imagina então, faça esse exercício. Tente imaginar uma noite de sexta-feira... Nessa localidade. Ali na praça, onde é hoje a Praça da Catedral... 1769. Ali é 30 ainda. Ali é 30, aí né? 60 aí já. 69. 70. Essa seria a capela, né? A capela curada. Essa que pegou fogo. Essa que pegou fogo. A gente fez essa deu muito trabalho para poder chegar nessa visualização dela. Porque a gente fez um apanhado de como é que as capelas eram construídas na picada, né, de Goiás. Com torre ou sem torre? Pois é, essa provavelmente era sem torre. A questão dela é o seguinte, a gente tem uma possibilidade dela ter o sino, ali ela está com o sino no meio dela, né? Ela podia ter o sino de fora, mas muito provavelmente ela era dessa maneira. E ela não era, porque tem algumas pessoas que vão dizer, era uma capela muito pobre, não funcionava assim, a igreja não permitia. Existia um documento, né, que tem até hoje, que era as Constituições do Arcebispado da Bahia, que na época era que regia toda a construção de capela. Então, se você fosse construir, uma localidade fosse construir uma capela curada, ela tinha que seguir uma série de coisas e manter a capela limpa, ornamentada, né? Tudo isso funcionava. O incêndio, né? Que teria acontecido nessa capela que a gente falou, né? E aí já... Essa é a igreja que a gente já tem muitas fotos dela, né? Já foi a reconstrução, acredita-se que tenham aproveitado uma parte da capela, daquela outra capela, e aí com 2 torres, tem muitas fotos, né, dela. O outro arquivo, né, são 3 arquivos, o outro arquivo é uma coleção de fotos, aí tem basicamente dessa época em diante. Tá, aí a gente está vendo já... Essa coleção de fotos é o terceiro link lá, eu acho que o terceiro ou o segundo link. A gente fez uma coleta de dados, de fotos, em vários acervos, inclusive no acervo do São José Valério, né? Sim, a gente pegou o acervo do museu, o acervo do arquivo, né? Pegou o acervo do Centro de Memória lá na UENG, e o acervo do São José Valério, que é um acervo riquíssimo, né? Ele fez uma coletânea bem... Que coisa, que barato. Aí ele tem umas legendas, tem muita coisa interessante. Agora, tem uma coisa interessante, cara, que foi pouco tempo do São José Valério falecer, que eu cheguei a conversar com ele, e aí eu já tinha ouvido de outros memorialistas que a igreja, a de 2 torres, né, ela teria sido atingida por um raio. Não sei se você já ouviu essa história. Alguém já me falou isso. E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei com isso, né? Será que ela... essas ilustrações foi eu que fiz. Depois, se ele puder voltar para o arquivo das ilustrações... Tudo vai voltar aí pra gente, pros desenhos. Isso aí, mas no começo. Pode descer mais. Esse próximo aí. Né? Aí eu tinha feito esse desenho com a torre sendo atingida por um raio. Eu falei, eu vou conversar com o São José Valério, que ele vai saber me dar algumas informações. E aí ele virou para mim e falou assim, Isaac, isso é uma mentira tremenda, isso não aconteceu. Eu falei, São José Valério, mas se eu tenho alguma informação, né? A gente acaba sendo, nós historiadores acadêmicos, acabamos sendo muito chatos, né? Aí ele, não, você vai encontrar em jornal, você pode procurar aí, e eu vou te dar umas outras informações. E aí ele me mandou um pequeno relato dele, falando, inclusive, de quem que fez a coisa toda. Na verdade, segundo o São José Valério, depois a gente conseguiu encontrar em jornal coisas que confirmavam, né, informações que confirmavam,
as torres apodreceram. Essa igreja é do século XIX, né, 1834 que ela foi construída. Então, toda a estrutura de madeira dela, do telhado, das torres, tinha apodrecido. E aí, na verdade, a mudança de 2 torres para uma torre foi uma mudança que aconteceu, que foi feita por uma reforma. Não tem nada de raio. Mas na memória isso é muito forte. Muitas pessoas vão falar, não, teve o raio e tal. Que derrubou. Quando me contaram, eu ainda brinquei. Falei, De Volta para o Futuro. Parece o filme, né? Que tem essa cena lá. E na verdade não foi isso, né? Que mudou para essa aí. Essa aí. Que é de uma torre só, que ficou até a inauguração da catedral. Que a gente tem hoje. Dessa que a gente tem hoje. Que foi... Foi em 56, se não me engano. Logo 56. Próximo ali da diocese. Essa é a catedral. Aí já era a catedral. Na verdade, tem uma... No arquivo das fotos, tem uma foto muito curiosa que mostra as duas, né? A catedral estava sendo construída ainda sem as torres, e aí você já tem a transferência para ela. Você tem uma última missa e a outra igreja fica abandonada. Volta algumas imagens. Quer ver? Tem uma imagem que mostra isso. Tem 2, na verdade, que são bem interessantes isso. Essa aí. Ah, tá vendo? Tem de uma torre e ali atrás dela é a catedral. A catedral. Essa igreja, ela estaria mais ou menos... quando a gente está subindo a Getúlio Vargas, né? Sim. Ela estaria ali na frente da catedral. Acredito eu, assim, pela projeção que a gente tem. Exato. E ela foi demolida, Nós estamos caminhando já para o final. Se a gente for ficar falando aqui, nós vamos ficar... Vamos ficar a noite toda. Eu imagino que tem muita gente assistindo, deve estar curioso. Sim. Esse material, ele está disponível para todo mundo? Está disponível para todo mundo. A ideia do PAEX é que a gente pudesse divulgar esse material. A gente ainda vai fazer um reforço de divulgação no começo do ano. Foi um projeto que a gente começou em maio de 2017. Estamos concluindo ele agora em dezembro. No dia 15 vamos fechar, né? O projeto acaba, né? O PAEX acaba. Mas muito provavelmente a gente ainda vai passar esse material para o pessoal nas escolas, né? Principalmente professores. A gente já começou a fazer isso. Tivemos no Cefet, já começamos contatos com a Secretaria Municipal de Educação, né? Através do Rodrigo, do CRPE. A gente está fazendo uma série de contatos aí para poder divulgar esse material nas escolas. Mas esse material também é disponível para toda pessoa que queira, né? O livro... Haverá o livro impresso? Não, provavelmente não. A ideia inicial é que não. Ele é um livro em PDF digital. A gente tem os links como QR Code, né? Aquele quadradinho lá que você coloca o celular. Você vai lá, apontou o celular, ele já vai baixar no seu celular. Isso. E você também pode baixar pela internet através do link, né? Eu estou mandando para contatos de WhatsApp, Facebook, a gente não começou ainda. Quem se interessar, vamos colocar qual o telefone de contato que a pessoa pode falar com você. Quem se interessar em ler, conhecer, saber mais, como entrar em contato com vocês? Tudo bem. Meu telefone é 99931-1866. Vamos repetir, e eu vou pedir ao Túlio para você colocar aí, por favor. Sim. Porque aí a pessoa pode entrar em contato. Vamos repetir o telefone? 99931-1866. E se vocês quiserem, vocês podem... Eu acho que eu te mandei os links no WhatsApp. Sim. Se você quiser colocar no site da TV, sim, fique à vontade. Vamos colocar, porque... É tudo gratuito. A ideia realmente é que as pessoas... Conheçam, né? Leiam e conheçam um pouco da nossa história, né? É isso aí. E divulgar, acho fundamental. Sim, falar da história de Divinópolis é um negócio, assim, eu sempre gostei muito, estava brincando, inclusive, falando a verdade, né? Com o Isaac, que o ano que vem eu tô me inscrevendo, inclusive, para o vestibular de História, né? da UENG, que eu acho fantástico, é um negócio que a gente começa a descobrir e se interessar, né? É um universo muito legal. Já vai aparecer na tela tudo, o telefone. Quem quiser também pode procurar vocês lá em cima na UENG para... Sim, com certeza, pode ficar à vontade. Pode procurar na sala das coordenações de licenciatura, né? Vai ter
provavelmente a gente vai fazer alguns cartazes, vai colocar em alguns lugares da cidade. A gente ainda está fazendo esses contatos para poder fechar isso, para que as pessoas tenham acesso a esse material. Então você vai ter lá os QR Codes, né? Eu acho que o celular, todo mundo tem um celular na mão, né? Então hoje tá muito fácil, né? É muito fácil você ter o acesso digital e depois você pode mandar para o e-mail, baixar. Tá aí, o telefone está aí na tela. Beleza. Quem quiser mais informações, conhecer um pouco mais, até participar, mas saber mais como conhecer um pouco da história. O Isaac realmente é um desses estudantes. A gente tem uma turma aqui em Divinópolis apaixonada, né? E a cada ano eles disponibilizam para a gente aí informações novas, pesquisas que realmente ajudam a gente a entender um pouco, conhecer um pouco mais desse passado e entender algumas características do povo daqui, da nossa sociedade, né? E essa parte ainda há muito que se descobrir. Acho que pode ter ainda, talvez não tão antigos, mas alguns documentos início do século passado que são valiosos, que falta... Sim. A gente ainda tem, eu vejo assim, que a gente ainda tem muita coisa para poder fazer sobre a história de Divinópolis. Falta muita coisa. A ideia, né, eu sempre tive... Eu acabo estudando a participação brasileira na Segunda Guerra, mas a história de Divinópolis foi uma coisa que me chama muita atenção e me puxa muito, né? Então, assim, por exemplo, se a gente for pensar, a história da própria ferrovia, né? Sim. A gente abordou essa questão da religião, da Igreja Católica, que estava ligada, né, no período da colonização ao poder do Estado e teve um papel importantíssimo no povoamento, na colonização, né, na ocupação, na conquista desses espaços, que hoje são o que a gente chama de Brasil. Mas a gente tem que pensar também, por exemplo, a questão da ferrovia. Como que a ferrovia impactou na cidade? A gente está pensando num outro projeto para o ano que vem, falar um pouquinho da ferrovia, né? Isso também está muito ligado à questão da história da cidade. A gente sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Que a ferrovia ela deu uma dinâmica toda diferente, né, para a cidade. Foi objeto de pesquisa da professora Batistina. Sim. Então, é um elemento importante. E existem documentos, assim, Divinópolis, no começo do século, a gente pensar o século passado, século XX, Divinópolis tem assim, um papel importantíssimo. Existem figuras e existe uma vasta documentação no arquivo, né, da cidade, no centro de memória da UENG, né, que é um local que também tem muito arquivo, muita documentação, todos os dois lugares, que são documentos que a gente ainda nós enquanto historiadores acadêmicos e mesmo os memorialistas, nós ainda não fizemos uma análise. Tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. É um trabalho que vai se desenvolver ao longo do tempo. Tomara, viu? Isaac Eder, prazer te receber igualmente. aqui.